Meus irmãos, bom dia, graça e paz, que o Senhor possa continuar, abençoando a tua vida, contemplando o teu coração e te iluminando a cada dia, te dando direção para a tua vida, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, para que realmente possamos ver, para que realmente possamos ser os seus olhos, à procura dos aflitos, possamos olhar com os olhos do Senhor Jesus. E ao pensar nisso, eu quero hoje compartilhar um texto com os irmãos. Diante de tudo aquilo que temos compartilhado, a cada dia estamos aí mais perto de juntos podermos celebrar ao Senhor por mais um tempo, por mais um ano de vida da nossa igreja aqui em Barretos. E gratos ao Senhor por tudo aquilo a qual Ele tem feito, por tudo a qual Ele tem, pelas bênçãos derramadas, sobre as nossas vidas. Eu quero hoje, então, pensar com irmãos um pouquinho, fazer um devocional nessa manhã. Estou fazendo de manhã, mas de repente você pode estar assistindo à tarde, uma boa tarde, à noite. Fica muito tranquilo. De como olhar com compaixão, ou olhar de compaixão. E como estamos precisando disso, De mais compaixão, de mais sensibilidade, de mais acolhimento. O mundo não tem gerado isso. Então precisamos voltar à realidade da igreja, e que a igreja possa cumprir essa função. E olha o que diz Mateus capítulo 9, versículo 36. Diz: e vendo as multidões, teve grande compaixão dela, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então é interessante vermos esse texto, que ele é muito atual, porque hoje vivemos num mundo de pressa, Tudo corrido, o tempo às vezes é muito escasso, é muitas coisas para ser feita, e o problema é que muitas vezes essa pressa nos leva também à indiferença. Muitas vezes passamos perto de muitas pessoas, de repente ficamos o dia todo perto de pessoas, mas não vemos pessoas, Nós não a enxergamos. Parecemos muitas vezes aqueles discípulos no caminho de Emaús que estavam com Jesus, mas não viu. Jesus estava presente, mas Jesus não era notado. E hoje nós estamos precisando desse olhar cheio de compaixão, não mais um olhar superficial. Olhar para as pessoas e entender que elas são amadas pelo Senhor. Olhar para as pessoas e entender que Deus pagou o alto preço por elas. Olhar para as pessoas e ver que existem muitas pessoas aflitas, que muitas vezes o que as pessoas têm feito pelas questões da aflição, pela questão de estar perdido. Pensa em você perdido, que desespero. E não é simplesmente um ponto, não é simplesmente um momento que está se perdido. Às vezes é quando viajamos, ou quando vamos a um bairro diferente, uma cidade diferente, e ali nos sentimos perdidos por um tempo, aí perguntamos e alguém nos indica o caminho. Outra situação é quando pessoas vivem perdidas. Consegue entender? Uma coisa é estar perdidos, é um momento, é uma situação. Outra coisa é uma vida. E aí nós precisamos ter esse olhar de pessoas que estão perdidas, de pessoas que estão aflitas, de pessoas que estão exaustas, de pessoas que estão sem destino. E quando nós olhamos para esse texto que diz que Jesus via multidões e teve compaixão delas, nós começamos a ver e percebemos o coração missionário de Deus. A função de Jesus ao vir neste mundo era realmente de poder olhar as multidões com compaixão, com graça. Jesus via as pessoas, Jesus via aqueles que estavam ao seu redor, além da aparência. Não era simplesmente mais um, não era simplesmente mais uma pessoa, não era simplesmente mais um problema. Jesus via pessoas que precisavam de cuidado. Jesus via pessoas que estavam, como diz o nosso texto, aflitas. Pessoas que estavam exaustas. Pessoas que não tinham direção, porque quando fala que não tinha pastor, estamos pensando nessa ideia de pessoas que não tinham direção. Irmãos, e como igreja, nós somos chamados por Deus a isso, a olhar, a ver além da aparência, a não enxergar somente superficialmente, mas poder realmente
Pedir ao Senhor, que tem uma expressão que eu gosto muito, nos dê visão além do alcance. Aqueles que são da minha época vão lembrar dos Thundercats. Sabe, que realmente uma visão além. Às vezes olhamos para as pessoas muito friamente, olhamos para as pessoas como o mundo olha. Mas nós não pertencemos mais ao mundo. Nós não podemos ver as pessoas como o mundo vê. Nós precisamos ver que muitas vezes ali, quando nós olhamos para as pessoas, independente do que ela está fazendo, existe uma história, existe dores, né, na sua alma. Uma vez um pastor falou uma expressão que eu gostei muito, que diz: são pessoas que muitas vezes têm cicatrizes na alma, cicatriz no mais profundo do teu coração. E o que ela precisa não é de julgamento, o que ela precisa não é de apontamento, o que ela precisa é de compaixão. Então nós vemos que Jesus via além da aparência e somos chamados a ver além da aparência. E o ver além da aparência é sentir compaixão. É poder realmente olhar para essas pessoas como um dia Jesus olhou para as nossas vidas, como Jesus realmente se sensibilizou com as nossas dores. Compaixão não é só aquela ideia de ter pena, não é só aquela ideia de, oh, coitado, não. Compaixão é sentir. Compaixão é sentir o que o outro está sentindo e não somente ficar num sentimento. Ah, eu sei o que você está passando, eu imagino, eu já estive nessa situação. Não, a compaixão nos leva a mover, nos leva a agir, porque Jesus não simplesmente se sensibiliza com aquelas pessoas, mas ele tem compaixão, e a compaixão nos faz nos mover em direção. E é por isso, irmãos, que a nossa oração por essas pessoas, a nossa oração por essas pessoas que amamos, a qual o Senhor tem colocado no nosso coração, precisa estar cheia de compaixão, precisa realmente olhar além, precisa ter essa visão além, precisa nos levar a agir com intensidade, a orar com intensidade, a buscar com intensidade, para que o Senhor possa agir, para que o Senhor possa mover. Precisamos pensar quantas vezes temos olhado para as multidões e vemos apenas bagunça, e vemos apenas caos, e vemos apenas um problema. Eu creio que onde nós como igreja vemos, onde o mundo vê problema, nós precisamos ver como oportunidades, oportunidade de fazer a diferença, oportunidade de abençoar. O Senhor Jesus tem chamado a sua igreja a olhar com amor. Ter compaixão na nossa visão, na visão bíblica, é realmente se envolver, é orar, é poder anunciar, é poder ajudar e é poder, além de tudo isso, fazer o principal, anunciar o Evangelho. Que nesse dia nós possamos pensar nisso com muito cuidado, com muito zelo, e possamos nos envolver e olhar com compaixão, ter um olhar de compaixão para os necessitados, para aqueles que precisam. Não estamos falando de necessidade de comida, não estamos falando simplesmente de necessidade de roupa, mas estamos falando de necessitado de esperança. E sabemos onde está a esperança, esperança somente de Cristo. Beijo no seu coração, fique com Deus.